propicia que volte o quadro de herpes zoster. Então, tendo herpes zoster, 6 meses depois, essa é a conduta atual, você pode vacinar. Já existem algumas tentativas ou algumas tratativas para diminuir esse prazo, mas atualmente quem teve o herpes, 6 meses depois pode fazer a vacina. E quem tomou a outra vacina, pode 2 meses depois fazer essa nova. Maravilha. Lembrando aí, Renato, que é importante, o Henrique pontuou e vale a pena reforçar, veja, todos os prazos em vacina, tem alguns prazos de intervalo mínimo que são determinados pelo fabricante e tem alguns prazos como esse prazo que você teve a doença, só deve vacinar 6 meses depois, que eles são do bom senso clínico, então sempre em situações especiais eles podem ser reduzidos. E aí, aquela recomendação que a gente sempre dá, fale com o seu médico, ele vai caso a caso, né? Caso a caso. Perfeito. E quantas doses são necessárias dessa nova vacina, da Shingrix? Veja, a vacina anterior, que era a vacina atenuada, era dose única. A Shingrix, que é a nova vacina de herpes zoster inativada, ela tem 2 doses, né, que deve ser dada com intervalo de 2 meses, né, você faz no primeiro momento e repete com 2 meses, e nunca antes de 4 semanas, nunca antes do mês. Né? Se você der uma vacina com intervalo de menos de um mês, ela pode ser desconsiderada. É o seguinte, é que além de, quando por exemplo, você não pode complementar com 2 meses, aí você pode estender esse prazo até 6 meses. E lembrando que aqueles que não conseguiram por qualquer motivo 6 meses depois, não precisa você reiniciar e fazer mais 2 doses. Mesmo que seja mais tarde, 8 meses, 9 meses, 10 meses, basta mais uma dose. E outra coisa interessante, Reginaldo, já passando para o próximo assunto, que a vacina antiga da herpes zoster, né, que estava no mercado até o momento, a gente tem a impressão de que ela diminui um pouco a sua eficácia depois do passar de 4, 5 anos. O que aparentemente não acontece com a nova vacina, a Shingrix, né, que é a vacina inativada. Já tem gente falando entre 15 e 17 anos de proteção. E é uma vacina que está chegando no Brasil agora, mas desde 2017 já está sendo aplicada nos Estados Unidos regularmente. E então, as pessoas que já tomaram essa vacina anterior, que tinha uma proteção menor, ela deve tomar? Qual é a situação atual? Tomar a nova ou não? Tomar a nova. Tomar a nova. Mesmo que já tenha tomado a anterior, você deve tomar a nova por 2 motivos básicos. Primeiro, porque a proteção vai aumentar, como a gente falou, de 60 e pouco para 90%, e porque tem também a situação de que, como é uma doença recidivante e com o passar do tempo cai um pouco a proteção da vacina de vírus atenuado, você vai manter o seu nível de proteção alto. Elevado por mais tempo. Maravilha. Como a gente discutiu aqui que alguns jovens se enquadram nessa possibilidade de tomar essa vacina, né? A gente pode ter e até idosos também, né? Mas a gente pode ter mulheres grávidas, pode ter mulheres amamentando. Esse público pode tomar a vacina? Como é que está a recomendação atual? A recomendação atual é não vacinar essas pessoas. Apesar dela ser uma vacina inativada, e essas vacinas inativadas estarem disponíveis, algumas delas para a gestante, não existe assim hoje nem a autorização ainda, nem em bula, nem na Anvisa, por um motivo muito simples, porque nós não temos nenhum trabalho. Como é uma vacina relativamente recente, eu penso que esse público vai ter que esperar um bocadinho. Entendi. E apenas para a gente trazer informação importante para o pessoal que está acompanhando, veja, considerando que o Dr. Henrique é meu pai, que eu tenho 46 anos, ele deve ter mais de 50. Então eu não posso deixar de ele perguntar. Já vacinou? Sim. Tanto com a vacina inativada como essa. Tanto eu quanto sua mãe. Por falar em público idoso, ela pode ser aplicada, porque a gente sabe que hoje o idoso ele tem um leque grande de vacinas, né? Ele pode fazer essa vacina concomitante com outra. Quais são as vacinas que podem ser feitas em conjunto com essa? Bom, ele pode fazer o que tem permitido contra... Você pode fazer ao mesmo tempo com a vacina contra a gripe, a inativada contra a gripe, a vacina contra a difteria, tétano e coqueluche do adulto, né? E do adolescente, que é a DTPA, e a vacina contra o pneumo 23. Não existe autorização no momento, nem dados científicos publicados
assim, e configurados pelas empresas, pela Anvisa ou pelo FDA, de fazer ela junto com outras vacinas. Entendi. Certo? Então, se vai fazer a Shingrix e é com vacina que a gente ainda não conhece, não tem nada aprovado, melhor fazer só a Shingrix e depois, uma semana, 10 dias depois, a gente faz o filme. Assim, agora eu queria uma pergunta um pouco, assim, fugindo um pouco a esse tema. A gente sabe, assim, o Dr. Henrique tem uma experiência de quantos anos de vacina? Uns 45. 45 anos de vacina. E, assim, principalmente criança, pediatra, veja aí, quem está há 45 anos nesse ramo pôde presenciar o impacto que esse ramo causou nas diversas doenças. Ou seja, nós que estamos há menos tempo, tem algumas doenças, por exemplo, a meningite ou a varicela, que é uma doença que na minha infância todo mundo tinha, eu tive, varicela, por exemplo, está diminuindo, está desaparecendo pelo impacto da vacina. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem as vacinas mudando também o panorama da doença dos idosos. Então eu queria que você falasse da importância da vacina, que era considerada, principalmente aqui no Brasil durante muito tempo, uma coisa de criança, para a vida dos idosos como um todo, né? Não só o impacto na longevidade, mas na qualidade de vida, o fato de você não estar exposto a doença, o fato de você estar seguro. Então como é que as vacinas têm impactado esse novo grupo, que também é um grupo que, como as crianças, tem uma imunidade específica? Muito bom. Deixa eu lhe falar a experiência até aqui no consultório mesmo. Como eu gosto muito desse assunto e estudo ele há muito tempo, eu sou um médico, eu digo aqui aos meus clientes, eu marco em cima a família toda e não só a criança. E eu tenho visto uma adesão, digamos assim, cada vez maior. Ela foi um pouco comprometida nessa pandemia. Nessa pandemia de tanto se falar de vacina, começaram a surgir algumas resistências. Mas, de uma maneira geral, eu tenho visto as pessoas se vacinando. Eu gostaria de referir aqui, uns 2 anos atrás, num congresso só de vacina, um centro na Inglaterra mostrou um vídeo de uma pessoa com 67 anos, internada numa UTI de Londres com coqueluche. Vocês precisariam ver o sofrimento. A minha vida inteira, eu cresci achando que, depois que cresci como médico, que eu estou falando, tendo a informação de que você tomava vacina de coqueluche, não tinha mais nunca. Você tomava vacina de sarampo e não tinha mais nunca. E isso não é verdade, certo? A vacina de coqueluche hoje é uma vacina prioritária para a pessoa idosa, porque cai o nível e nós todos pediatras temos visto pais e avós e enfermeiros e médicos contaminando recém-nascidos. Não é verdade? Essa é a nossa experiência no dia a dia. Agora, o impacto tem sido seguramente positivo. Diminuiu a pneumonia, né, que é a principal, ou se não for a principal causa de morte do idoso, e outras doenças, o tétano, a coqueluche, né, a gripe. Né? Lembrando também que gripe não é só uma vacina de idoso e de criança abaixo de 5 anos. Né? Pessoas da idade de vocês precisam também se vacinar. Maravilha. Lembrando que a coqueluche faz parte da vacina tríplice, bacteriana, difteria, coqueluche e tétano. Beleza. Primeiro, antes de agradecer a Dr. Henrique, né, passando para lembrar, para os protegidos da imunológica, que todo dia 25, todo mês, tem o dia Z, né, que é o dia de se proteger contra a herpes zoster lá na imunológica, e o cafezinho é por conta da imunológica. Então tem condições especiais para quem for lá. Doutor Henrique, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor, né? Não só aqui na frente das câmeras, mas é sempre bom aprender com o senhor. Eu tive a oportunidade de ser aluno do senhor e tenho essa admiração. Gustavo tem a sorte de ser filho do senhor e ter aprendido também muita coisa. Até a próxima. Obrigado. Peraí que eu tenho que fazer uma pergunta para ele, como pediatra, qual é o melhor time para criança torcer? Esporte Clube do Recife. Prevenção, né?